Olá, boa noite. Estamos aqui já nos organizando para a nossa live de hoje, né? Continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, do livro quarto, né? Que nós estamos estudando. Estamos agora avaliando a questão 933. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Perguntando se o som está bom, se estão ouvindo bem. Só me respondam para eu poder me organizar aqui para ver se está tudo certo. Estão me ouvindo bem? Ok? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Ok? Ótimo, ótimo. Então está tudo ok, né? O som está bom. Então vamos seguindo, né, com o nosso estudo, né? Aqui eu tive que fazer um improviso aqui de dois fones de ouvido para os dois aparelhos aqui, para poder dar certo, para diminuir um pouco do som ambiente, né? Que esse horário tá um pouco de barulho aqui no andar de cima aqui. As crianças do vizinho aqui estão brincando, estão correndo, e não vamos tirar a alegria das crianças correndo aqui no andar de cima, né? Deixa eles à vontade, são crianças e tem mais é que se divertirem mesmo, né? Então eu improvisei aqui dois microfones para diminuir um pouco o som ambiente, tá certo? Vamos lá. Então, nós na nossa última live, nós paramos na questão 932 do Livro dos Espíritos, e então vamos hoje para a questão 933, mas chamando um pouco a atenção na questão 932, que é uma pergunta que eu reputo de grande reflexão, ou para grande reflexão. E eu sugiro que façam a leitura mais constante dessa questão, reflitam um pouco mais sobre essa questão, que é justamente porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. Em outras traduções, porque os maus frequentemente sobrepujam os bons em influência. E a resposta dos espíritos foi pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Então essa foi a última questão que nós conversamos na última live, chamando a atenção para esse aspecto da timidez dos bons. E aí eu disse na última terça-feira que essa timidez dos bons, talvez os bons sejam, no nosso olhar, aqueles que não fazem o mal. Não fazer o mal não significa ser bom, significa não ser mal. Mas não ser mal não significa ser bom. Então aqui a ideia, o ser bom, é fazer o bem. E aqui eles colocam nos maus um qualificativo, né? São audaciosos. Em outras traduções, são intrigantes. São audaciosos. Muitas vezes a ideia de fazer o bem com o receio de se mostrar, acaba por não se mostrar o próprio bem que se faz. E se o bem não é mostrado, ele não é percebido. Então, é preciso que, já dissemos isso em um outro momento, quando falamos lá do bem e do mal, lá estudando as leis morais, é preciso que nós pensemos bem nesse aspecto, né? Muitas vezes a bondade está revestida de timidez e acaba então, muitas vezes não, aqui os espíritos dizem isso, né? Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Então que pensem, né, os bons nesse aspecto de ter um pouco, né, um pontinho de audácia. Isso talvez seja necessário, né? Porque no mundo de provas e expiações, pode-se dizer, prevalece o mal, predomina o mal, como vemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez possa até assim se dizer. Mas, nesse sentido, nós devemos pensar, por que o mal predomina? Nós temos poucas pessoas más no mundo, nós temos poucas pessoas boas no mundo. Então a grande maioria não é má, mas também não é boa. A grande maioria não são de pessoas más, a grande maioria não são de pessoas, ou não é de pessoas boas.
A minoria talvez assim seja. A grande maioria são das pessoas que se contentam em não fazer o mal. Mas não fazer o mal não significa fazer o bem. Não fazer o mal não é sinônimo de fazer o bem. Eu sugiro a leitura do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura são 33 artigos. E o artigo 9º vai justamente dizer isso, né? A questão das consequências dos bens não feitos. Vai lá se colocar que somos responsáveis pelos males que fazemos, mas que também somos responsáveis pelos males oriundos dos bens não feitos. Então, para nós, talvez, no mundo de provas e expiações no qual vivemos, não fazer o mal seja uma virtude. Mas é uma virtude, por assim dizer, negativa, o não fazer o mal. Aliás, quem fala isso é o apóstolo Paulo, em espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título o próprio título do capítulo, Fora da Caridade não há salvação. Então ele escreve lá no primeiro parágrafo que não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude positiva, diz ele. Não uma virtude negativa. O que ele chamou de virtude negativa? Não fazer o mal. E o que é a virtude positiva? Fazer o bem. Então ele dizia que não basta uma virtude negativa e uma positiva. Daí é onde ele conclui dizendo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. E para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Muitos até questionam essa tradução, talvez dizendo que Kardec, a tradução não, a escrita, talvez tenha havido um erro, porque talvez o não fazer o mal, basta a inércia e a negligência, fica um pouco estranho. Não, mas não fica estranho. Não fica estranho se observar o que está dizendo o parágrafo. O parágrafo dessa lição, dessa mensagem do apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da virtude negativa e da virtude positiva. Então, quando ele fala da negativa, é não fazer o mal. Então, por isso que está correto, sim, o argumento colocado. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Muitos dizem que deveria ter escrito: para fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Não, não. Para fazer o mal é preciso de uma atividade. A prática do mal é ativa. Agora, o que ele está falando lá é da virtude positiva e virtude negativa. A virtude negativa, não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Fica quieto no seu canto que você não faz mal para ninguém, só que você não fará bem para ninguém. Então esse é o aspecto que ele chamou lá de virtude negativa e a virtude positiva. E talvez para nós nos contentemos com a virtude negativa, ou seja, com não fazer o mal. E não observamos que precisamos buscar o aspecto da virtude positiva e não da virtude negativa. E é isso que vemos aqui nessa questão 932. Então eu sugiro que façam a associação dessa questão 932 com o capítulo 15, né, do Ézio, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, a mensagem do apóstolo Paulo, que tem o mesmo título do capítulo. Então faço essa sugestão, né, para que associe essa questão 932 ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título Fora da Caridade não há salvação. É o título do capítulo também, mas há a mensagem assinada pelo apóstolo Paulo, em espírito, dizendo justamente esse ponto. Então não nos contentemos com virtudes negativas, nos esforcemos para que desenvolvamos, para que pratiquemos as virtudes positivas, ou seja, fazer o bem não é a mesma coisa de não fazer o mal. Ok? Era isso que eu disse na última reunião, na última live, que comentaria hoje, né? Porque não deu tempo, foi já no finalzinho, então eu chamo a atenção para esse outro aspecto, né? A Sandra diz aqui, caneca nova, sim, essa não é do Rei Leão, essa aqui é uma caneca que eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida,
e faço questão de usá-la. Faço mesmo, né? É uma foto minha aqui. Se eu fosse jovem como na foto, eu ficaria mais satisfeito. Vamos lá. Questão 933 do Livro dos Espíritos. Se o homem é quase sempre o artífice dos seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Interessante a pergunta, né? Muito apropriada a pergunta. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador dos seus sofrimentos morais? E a resposta dos espíritos é que é top. A resposta dos espíritos é que dá um equilíbrio a essa pergunta, melhor dizendo, dá uma contundência a essa pergunta muito interessante. Veja o que está aqui, então, a pergunta. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador dos seus sofrimentos morais? E eles respondem, mais ainda. Olha a resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas para a alma. Olha que coisa mais interessante, que mineiramente falando, que trem mais interessante essa resposta. Né? Já o seu começo, né? Mais ainda, ou seja, ele é mais responsável ainda pelos sofrimentos morais, porque os sofrimentos materiais podem advirem de situações que fogem ao domínio da pessoa, cataclismos e outras questões, saúde e outras questões, mas os morais não. Os sofrimentos morais sempre advirão da própria pessoa. Então, quando eles respondem mais ainda, é uma contundência absoluta. Mais ainda. Como que espantados com a pergunta, né? Como que assim, mas como vocês me perguntam isso? Diz, mais ainda. O Espírito responde, mais ainda. Porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, dizem eles, são torturas, ou são tortura para a alma. É esse o aspecto. A inveja e o ciúme, veja o segundo parágrafo, a inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Dois vermes roedores. Vejam só, a inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Nós vimos a questão 926 num dos nossos estudos, da terça passada. E lemos lá na questão 926 da seguinte forma: aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. E aqui os espíritos estão chamando a atenção para a inveja e o ciúme. Vejam, é forte a frase. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. E aqui o ciúme não é o ciúme de namoro, não é o ciúme nesse sentido, não. Aqui o ciúme e inveja, a inveja sim, o sentido próprio, mas o ciúme aqui não é o ciúme no sentido amoroso da palavra. Aqui o ciúme é num sentido mais profundo. Inveja é eu querer estar no lugar do outro. Inveja é eu querer aquilo que o outro tem. Ciúme é eu não querer que o outro esteja onde está. Ciúme é eu não permitir que o outro seja o que ele é. Ciúme é não deixar que o outro tenha o que tem. Vejam que diferença. Inveja é eu querer ocupar o lugar do outro. Ciúme é não querer que o outro ocupe o lugar que está. Então o ciúme não me permite ocupar o lugar, mas eu quero tirar a pessoa do lugar que ela está.
Então vejamos por que são vermes roedores, que dizem os espíritos aqui. Desconhecem esses dois verbos roedores, vermes roedores. A inveja, eu quero ocupar o lugar, mas não faço esforço nenhum para isso. E aí dela advém o ciúme, que é, já que eu não posso, por inveja, eu quero estar no lugar, mas eu não consigo, então eu não quero que a pessoa permaneça no lugar que está. Eu não quero que a pessoa seja o que ela é. Eu não quero que a pessoa possua o que possui. Isso é inveja. Que eu não ocupe o lugar, mas ele, ela, a pessoa não vai ocupar também. Isso é o ciúme. Esse é o ciúme. É esse ponto que os espíritos estão chamando, ou é para esse ponto que os espíritos estão chamando a atenção. A inveja, um sentimento mesquinho, o ciúme, um sentimento além de mesquinho, danoso. Danoso. Porque a inveja pode carcomer a minha alma. O ciúme vai carcomer a minha alma e vai fazer com que eu atrapalhe a vida alheia. Querendo tirar da pessoa o que é dela. Querendo ocupar, não querendo, melhor dizendo, que ela ocupe o lugar que ela ocupa. Então pensemos nesse ponto. Pensemos nesse aspecto. Pensemos sim. Por que eles disseram a inveja e o ciúme? Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. E seguem. Com a inveja e o ciúme não existe calma. Não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Olha que coisa mais interessante. Com a inveja e o ciúme não existe calma. Não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Olha que aula de sensibilidade dão esses espíritos. Olha que aula de maturidade psicoemocional nos trazem esses espíritos. Ou esse espírito que responde. Uma aula de maturidade, de educação psicoemocional. Vejam. Com a inveja e o ciúme não existe calma, não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Vejam, os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até no sono. Até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa situação, ou melhor, será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e a terra se torna para ele verdadeiro inferno? Essa é uma pergunta, é uma resposta que eu diria resposta de cabeceira, resposta de espelho, ou seja, preguemos no espelho isso. E todas as vezes que olharmos no espelho, leiamos isso. Observemos isso. Observemos esse ponto. É sempre ruim. Como foi colocado aqui, me passou agora o nome da pessoa, não me lembrei, mas colocou aqui a frase de Leon Denis, lá do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a inveja é irmã do ódio. Então esse aspecto é importante nós percebermos. Essa resposta, essa pergunta é para ser meditada, trabalhada. Quantas vezes nós queremos ocupar os lugares dos outros? Mas quantas vezes nós não queremos que os outros ocupem o lugar deles, ou os lugares deles? Aí é o ciúme. Nesse sentido, o ciúme é como se fosse o ápice da inveja. O ciúme é como se fosse o coroamento da inveja, como se fosse o patamar mais alto da inveja. Não me basta só querer estar no lugar do outro. Se eu não puder estar, que ele também não fique. Isso é o ciúme. Nesse sentido trazido pelos espíritos. Então pensemos nisso.
E Kardec, ao comentar essa resposta, eu não vou me ater profundamente ao comentário de Kardec, eu sugiro que vocês façam a leitura em casa do comentário que Kardec faz a essa resposta. Ele diz: na maioria das vezes o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas deste mundo. Veja, na maioria das vezes o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas desse mundo. A Tatiane coloca que eu achei que era o contrário. Não, na verdade, eu não vou dizer que é o contrário, não é o contrário, é apenas um raciocínio, né, que se desenvolve, mas pensemos, né, se eu quero estar no lugar do outro, mas não consigo, tenho aquela inveja, não estou prejudicando. Mas se eu desenvolvo essa inveja e vejo que eu não consigo ocupar o lugar do outro, e aí faço tudo para que o outro não fique no lugar que ele está, é destrutivo. O outro carcome a si mesmo, a inveja, o ciúme a si e ao outro. Por isso é que eu coloquei que um é o patamar superior do outro em termos de gradação, né? Como se fosse o ciúme, a inveja exacerbada. Né? A inveja que era omissiva passa a ser comissiva. Né? E essa comissividade seria o ciúme. É nesse sentido que eu coloquei. Né? Não é uma questão de definição de se está correto ou não, se a ordem é essa ou não, é apenas uma reflexão, né, para a gente perceber que um sentimento afeta a si mesmo, o outro afeta a si e ao outro, né, que é o caso, né, no caso daqui colocado do ciúme. Né? Então observemos essa frase também de Kardec, dizendo que muitas vezes o nosso estado infeliz é pela importância desmedida que nós damos às coisas do mundo. As coisas do mundo no sentido a transitoriedade das coisas, a impermanência das coisas. Porque sim, nós devemos dar atenção às coisas do mundo, porque estamos no mundo, não há dúvida. Mas aqui o comentário que Kardec faz é para chamar a atenção para a dependência que nós temos das coisas transitórias, das coisas que passam, das coisas que não permanecem. E muitas vezes deixamos de valorizar o perene e valorizamos o transitório. Deixamos de valorizar o principal e valorizamos o acessório, o secundário. Então é nesse sentido aqui que Kardec coloca. Bom, e aí com essa questão 933 encerra-se o tópico, né? Esse tópico que nós desenvolvemos primeiro, né? Começando lá logo na questão 920, felicidade e infelicidades relativas. O outro tópico, dentro ainda das penas e gozos terrenos, Kardec trabalha agora um conjunto de questões sobre perda de entes queridos, perda dos entes queridos. Aqui já vamos para o lado da tristeza terrena, no tópico, num conjunto de questões sobre perda dos entes queridos. Que Kardec trabalha também no capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que lá ele vai trabalhar esse assunto também. E aqui nós temos 3 questões no tópico que vão nos fazer refletir bastante. Talvez nem tenhamos tempo de concluir as 3 questões nesses minutos que nos faltam. Mas pensemos aqui então, questão 934. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Prestaram atenção na pergunta? A perda dos entes queridos, que nos são caros, não nos causa dor, tanto mais legítima, quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Dor legítima, porque é independente da nossa vontade e é irreparável no sentido terreno. Vejamos o capítulo penas e gozos terrenos, no sentido terreno, mais uma vez, no sentido terreno, é irreparável, a pergunta coloca. E os Espíritos respondem, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre, representa uma prova ou expiação,
e a lei é comum para todos, mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Vamos ficar um pouco nessa questão. A pergunta começa com uma palavra, perda. Vamos pensar nessa palavra perda. Eu ouço muitos espíritas corrigirem quando a pessoa diz: eu perdi um ente querido, eu perdi um amigo, eu perdi um familiar. E aí vem aquele espírita catedrático e diz assim: não fale perda, porque ninguém perde o que não tem. Desculpe-me, é perda sim. É perda sim. Não é perda da pessoa, é perda da convivência. É perda da divisão de um mesmo espaço. É perda da oportunidade de ver, sentir, ouvir. É perda da condição material de demonstração de afeto, de recepção de afeto. É perda, sim. Mas eu vejo muitos catedráticos que querem reduzir o sentimento a uma razão de livros, uma razão livresca. E não é isso. Quando estamos encarnados, já disse isso aqui, Simão sou eu, enquanto espírito encarnado nesse corpo. A persona Simão sou eu. Eu sou o espírito. Eu estou habitando esse corpo. E não é um habitar no sentido de vestir uma roupa. Eu interajo com esse corpo interage comigo. E nós formamos, eu e o corpo, enquanto encarnados, o Simão. Quantos nomes eu já tive? Não sei. Em cada encarnação tive um nome, eu repeti, sei lá. Numa encarnação posso ter sido João, na outra Maria, numa outra Antônio, e assim, vários. E quando eu me desencarno, que nome eu tenho? Eu tenho a personalidade, eu tenho a individualidade. O nome Simão é esse conjunto. Corpo e eu, formando um eu novo chamado Simão, a persona. Essa persona é a perda. Essa persona morre. Eu não. O espírito que sou, eu não. Mas essa estrutura, sim. O seu Mara está dizendo, olha o trem, sim, o trem está passando aqui agora há pouco. Vai ter mais uns 2 ou 3 apitos ainda, ó, mais um. E afinal estamos em Minas, e esse é um trem de ferro. Não é só o trem mineiro, é o trem de ferro. Mas voltemos ao nosso ponto. Voltemos a um outro trem, a um trem que incomoda. Então, sim, nós precisamos perceber que há uma perda. Há sim uma perda. Não é a perda da que as pessoas dizem, mas só se perde o que se teve, e ninguém teve pessoa nenhuma. Não é isso. Nós tivemos sim. Nós tivemos uma convivência. Nós tivemos um relacionamento de alma, mas alma, o que é alma? Espírito encarnado. Então isso desaparece naquele momento. Mas eu continuo vivo, sim, mas a pessoa que ficou aqui não me vê, não me sente claramente. E isso gera, assim, essa sensação de vazio. Uma sensação de um vazio existencial. Não um vazio de essência, mas um vazio existencial. Mircea Eliade, um filósofo, ele tem um texto chamado O Mito do Eterno Retorno, mostrando que as coisas sempre vão se repetindo em ciclos, que seja em espiral, mas ciclos. Então pensemos, quando alguém desencarna, quando há uma perda dessa persona, dessa convivência,
É preciso que ciclos ocorram. O primeiro ciclo é a repetição das datas de um ano. Naquelas datas do ano sem a presença daquela pessoa, eu vou fazer referência com o ano anterior que ela estava presente. Então, no aniversário daquela pessoa, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, eu vou sentir a falta. Eu vou sentir esse vazio. Porque o meu subconsciente, a minha estrutura mental está acostumada a uma referência. Qual referência? Essas datas com essa pessoa. No segundo ano, eu já tenho uma segunda referência. Eu já tenho uma referência das datas com aquela pessoa e de as mesmas datas sem aquela pessoa. No terceiro ano, eu já tenho duas referências, duas datas sem aquela pessoa, uma data com aquela pessoa, e assim o tempo vai ajustando essa sensação do vazio. E as referências vão mudando. Por isso que muitos dizem, o tempo é o senhor da razão, o tempo cura tudo. Porque é justamente as referências. É como se o meu subconsciente permitisse colocar numa balança, num fiel da balança. E aí aquela dor vai diminuindo. Aí o vazio existencial vai diminuindo. Aí sim, a pessoa já não diz mais perda. É o que diz aqui, Bela, não dá para entender, ressignificar, ela escreve, ressignificar. E é o tempo que vai permitir essa ressignificação. Então é preciso nós termos mais sentimentos para entender que não cabe nessa situação um racionalismo vazio. Que os espíritas desçam desse falso pseudo-pedestal de academicismo e pisemos no chão e percebamos que o próprio Kardec abre a pergunta com a palavra perda. A perda dos entes que nos são caros, dos entes, das personas. Esse é o ponto que precisa ser trabalhado. Então a pergunta, o ponto precisa ser refletido. Depois nós veremos à frente a questão do choro. Nós veremos aqui. Mas eu falo muito. O dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. O dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Porque não consegui espalhar nenhum pouquinho de bem-querer para comigo, que a pessoa vai dizer, nossa, as pessoas viajam e quem fica chora. A pessoa vem visitar a gente, passa um tempo com a gente, vai voltar para a sua cidade, a gente chora. Então pensemos. Por isso que eu brinco muito, e aliás, brinco não, estou falando sério. O dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Ou seja, fui ruim de serviço, não consegui espalhar nenhum sentimento de amorosidade. Eu não vou fazer uma faltazinha para ninguém, nem um buraquinho ali vou deixar. Então é preciso, pode contar com o meu choro, está dizendo aqui. Não, mas é preciso a gente pensar nesse sentido. Então percebamos que é um assunto que precisa ser pensado, respeitado. Imaginemos a pessoa naquele momento da, aspas, perda do ente querido, daquele ente querido, doente ficou um cacófato, né? O doente querido ficou uma cacofonia. Daquele ente querido, e a gente dizer para ela, não chore, ele está vivo. Isso nós vamos dizer depois, mas naquela hora não. Naquele momento não. Naquele momento é dizer, eu entendo a sua dor. Eu comungo da sua dor. Conta comigo. Não é fazer discurso da imortalidade da alma naquele momento em que o sentimento é que está aflorado. Aqui diz Pedrosa, o luto é legítimo, legítimo e necessário. Legítimo e necessário. Mas há muita frieza por aqueles que não passam pela situação. Naquele momento, diz aqui Luciana, confortar. Confortar, oferecer-se para estar junto. Não é momento do discurso, não é momento da doutrinação.
Porque naquele momento é uma perda de convivência, uma perda de visualização, uma perda de ouvir a voz, uma perda de sentir o cheiro. É uma perda. A persona se perde. Depois sim, depois, mais à frente, quando os ciclos começarem a mudar, as coisas também vão sendo melhor entendidas. E aí vem aqui os espíritos respondendo, acrescentando. Mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Aí sim, é o momento de perceber que a vida não terminou, que a vida segue, que continuamos vivos, que aquele que retornou continua vivo, mas já é o outro momento. Aí sim, é aquele momento em que a resignação se faz e a razão aí toma o seu lugar. Mas a saudade vai ficar. Aqueles momentos de que sejam átimos em segundo, que sejam, vai ter aquele, mas segue-se em frente. Mas é preciso que se respeite o ciclo. Mas é preciso que se respeite o momento. Mas é preciso que se respeite aquele luto, aquele momento. Eu já disse isso aqui outras vezes. Há muitas perdas na nossa encarnação que dá essa sensação de vazio. E a desencarnação, se assim quiserem chamar, de um ente querido, é também uma certa perda, por uma palavra colocada na própria pergunta, irreparável. Irreparável em que sentido? No sentido material da palavra, porque o capítulo que está sendo estudado é penas e gozos terrenos. Então, na visão material, no processo, na convivência, é algo inusitado, sabido, mas não esperado, ou sabido, esperado, mas não querido. Que seja assim, sabido, esperado e não querido. Então entendamos o porquê da palavra. E entendamos que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão desenvolver um raciocínio, e Kardec, e o título é perda na mesma lógica, perda dos entes queridos, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem tinha morrido, é o que está colocado lá. Essa frase, se fosse um homem de bem tinha morrido, é até interessante. O capítulo desenvolve-se muito bem, e é lógico, né? A morte não é partida, a morte é retorno. Morte é o momento em que voltamos ao mundo espiritual depois de cumprida a tarefa na Terra. Morte não é ida, morte é volta, morte é retorno. E um amigo, né, certa vez contava, Lauro Mendonça, que ele não sei se foi retórico ou se foi fato, mas ele contou isso, que aspas, palavras dele, escapou de um acidente, que ele teve um acidente muito sério e saiu ileso. E aí ele chegou em casa e na primeira oportunidade abriu o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. E quando ele abre, cai na lição, se fosse um homem de bem tinha morrido. Aí ele disse, nossa, então eu sou muito ruinzinho ainda. Não sei se isso ocorreu, se foi retórica, mas foi um fato que ele contou. Mas de toda forma, se retórica ou fato, é interessante sim para se pensar, né? E aí a questão 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação a comunicação com o além-túmulo? O contato com os que desencarnaram. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? E os espíritos respondem, não pode haver profanação quando há recolhimento e quando há evocação. É praticada com respeito e conveniência. Ou com respeito e convenientemente, desculpe-me. O que o prova é que os espíritos que vos consagram afeição atendem com prazer o vosso chamado, sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações ou as comunicações fossem feitas com leviandade.
essa pergunta aqui, ela vai nos fazer mais uma digressão. Eu vou fazer uma outra digressão. Porque aqui está se falando da mediunidade. Aqui está se falando da comunicação com os espíritos. Aqui está se perguntando se o exercício mediúnico não seria uma profanação, não seria algo contrário. E por que essa pergunta se faz? Por que Kardec faz essa pergunta, se seria profanação, se seria algo errado essa comunicação? Os espíritos dizem que não, e que a prova maior é a alegria com a qual os espíritos se apresentam como que satisfeitos por terem se lembrado deles. Ok. Mas por que a pergunta de proibição? Então eu vou pedir licença para fazer uma digressão, talvez o tempo até não dê, mas fazer uma digressão para a gente entender essa ideia da proibição. Porque é muito comum os espíritas, em especial, serem chamados à atenção dizendo que a prática mediúnica é contrária à lei de Deus, que Deus proibiu a prática mediúnica. E aqui diz, não consegui, o nome fica emendado, a gente não consegue entender, Marla, né, parece-me. Lembrei de quando Moisés proibiu por causa da banalidade. Esse é o ponto. Quantos questionam essa proibição? Quantos dizem, não, mas está lá na Bíblia a proibição, está no Velho Testamento, está lá no Levítico, está no Deuteronômio essa proibição. E por outro lado, alguns espíritas dizem, não, nunca foi proibido. Desculpe-me, foi proibido. Dizer que não foi proibido não pode, porque há proibição. Está lá no Levítico, no capítulo 20 do Levítico, no versículo 6. Ai de ti se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Está lá escrito, então há uma proibição. Está no Deuteronômio, no 18, capítulo 12, capítulo 18, versículo 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê aos algouros, à magia, ao feiticismo, à evocação dos mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Então não há dúvida que há proibição. Dizer que não houve é dizer que não conhece os textos velho-testamentários. É dizer que não conhece o Levítico, não conhece o Deuteronômio. Livros atribuídos a Moisés. Então sim, há uma proibição. Mas a pergunta é, proibiu-se o quê? Proibir, proibiu. Mas proibiu-se o quê? Proibiu-se a comunicação ou proibiu-se a forma com a qual ela era feita? A pergunta é essa. Qual é a proibição? O fenômeno mediúnico, ele pode ser proibido? Não. Porque ele é da natureza, ele é natural. É como se eu dissesse, vou proibir a lei da gravidade, vou revogar a lei da gravidade. Que eu a revogue no papel, ela continuará existindo. Que revogue essa lei por todos os povos, todos os estados, todos os países, todas as nações, revoguem a lei da gravidade. E os objetos continuarão caindo, porque ela é da natureza. Então a mediunidade, a faculdade mediúnica, não pode ser proibida, porque ela é da natureza. Então o que se proibiu? O seu exercício, ou a forma do seu exercício. E eu vou dizer, a forma. Mas para dizer isso, eu preciso encontrar fundamentos na mesma estrutura que proibiu. Ou seja, se a proibição está na lavra mosaica, para eu dizer qualquer outro argumento, eu preciso buscar fundamentos na mesma lavra mosaica. E é justamente na lavra mosaica que nós encontraremos, o que nós encontramos, o fundamento para dizer que não se proibiu a prática, mas se proibiu a forma. E onde está isso na lavra de Moisés? Está no livro Números. Está no livro Números, capítulo 11, versículo 29.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O Pentateuco mosaico, atribuído a Moisés. Levítico 19, versículo 6, proibição. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12, proibição. Números, que é o livro que está entre os dois. Números, capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Está a permissão. E onde está isso, então? O que está no capítulo 11, versículo 29 do livro Números? Lá diz que havia o grupo dos 70 anciãos, aos quais era permitido o exercício dos dons proibidos. O grupo dos 70 anciãos, aos quais era permitido o exercício dos dons proibidos. O exercício dos dons proibidos. Então, se havia permissão para o exercício dos dons proibidos e também uma proibição, a proibição se referia ao tipo de exercício. Mas o interessante dessa passagem não é dizer que existia o grupo dos 70, os 70 anciãos, aos quais era permitido os dons proibidos, dentre eles a própria profecia. Mas o interessante da passagem é o fato que ocorre. Terminada uma das reuniões do grupo dos 70, chega uma pessoa a Moisés dizendo: Senhor, eis que 2 que não fazem parte dos 70 estão exercendo os dons proibidos. São eles Eudade e Medade. Citam os nomes. Eis que 2 que não fazem parte dos 70 estão usando os dons proibidos, estão profetizando. São eles Eudade e Medade. E Josué diz o seguinte: vamos proibi-los. 2 que não faziam parte dos 70. E Josué diz: vamos proibi-los. E Moisés vira-se para Josué e diz: não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses 2? Quem nos dera se todos profetizassem como esses 2? Quem nos dera se todos exercessem os dons como esses 2? Olha que interessante. Quem nos dera se todos fizessem como os 2 fazem? Se todos exercessem os dons com respeitabilidade, com seriedade, como está aqui, com respeito e convenientemente. Então fica claro que houve uma proibição não da faculdade, mas do exercício leviano, Os 70 anciãos. O número máximo, 70. Como 70 vezes 7 a punição de Lameque, como 70 vezes 7 o máximo do perdão. Então vejam, o ápice, o limite. Então percebamos que no capítulo 11, versículo 29 do livro Números, da Lavra de Moisés, mostra-nos que as proibições contidas no Levítico 20, capítulo 20, versículo 6, no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12, não se referiam à faculdade, à mediunidade, mas ao exercício leviano, ao exercício inconsequente. Vejam só. Quem nos dera se todos profetizassem? Quem nos dera se todos fizessem como esses 2? Eudade e Medade não faziam parte sequer dos 70. Além de ser permitido aos 70, aos anciãos, também há 2 outros que não faziam parte do grupo. E esses 2 outros, com seriedade, Moisés vai dizer: quem nos dera se todos fizessem como eles. Percebam então que nós não precisamos criar digressões filosóficas para tentar explicar essa proibição. Na própria estrutura mosaica está a explicação. Na própria estrutura do Pentateuco está a explicação. Simples. Aqui então nós vamos dizer que em Moisés nós temos o primeiro regramento. O primeiro regramento para o exercício da mediunidade. Para o exercício da profecia, se assim quisermos. Para o exercício dos dons, se assim quisermos. Em Moisés nós temos o primeiro regramento.
Primeiro, dessa resposta da questão 935. Mas não para aí. Nós temos um segundo regramento. Vamos dizer que esse regramento aqui de Moisés, respeita inconvenientemente, conforme está na questão aqui 933, esse regramento vamos chamar do regramento da seriedade. Mas nós temos um outro regramento também que vai ao encontro dessa ideia de respeito, de exercício, de prática com respeito e convenientemente. Que nós vamos encontrar isso aqui lá no Atos dos Apóstolos. Vamos chamar do regramento da respeitabilidade. O que nós temos no Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos. O que nós temos ali? Atos dos Apóstolos. Nessa ideia da prática com respeito e convenientemente. Capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Capítulo 19, versículo 11. Diz o seguinte: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E eis que 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, sabendo disso, começaram a expulsar os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. E o espírito imundo, ouvindo isso, virou-se para os 2 e disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre os 2, os agrediu. E eles nos fugiram. Veja que interessante. Nos fugiram. Olha a passagem. Ali nós temos uma reunião mediúnica leviana. Olha a passagem. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. E o Espírito, virando-se para ele, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? Que autoridade é essa? Que não existe. Segundo o regramento. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Para essa expressão, respeito e conveniência. Terceiro regramento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Terceiro regramento, utilidade. Utilidade disso. Não brincadeiras. Utilidade. Lá em Paulo. Primeira carta aos Coríntios. Aliás, o capítulo 12 é um tratado de mediunidade. Ele já começa dizendo: vários são os dons, mas um só é o Senhor. E nesse versículo 7 ele vai dizer: os dons do Espírito, as faculdades mediúnicas, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Não é para futilidades, é para utilidade. Terceiro regramento. Quarto regramento. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Título do capítulo: Dai de graça o que de graça recebestes. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez falando desse respeito e conveniência, aqui da questão 935, respeito e conveniência. No capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada com santidade. Quarto regramento. Transcendência, sacralidade. Quarto regramento. Capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada com santidade. A mediunidade é uma coisa séria que deve ser tratada com seriedade. Essa frase de Kardec é uma paráfrase de um ditado latino. Há um ditado latino que diz: Suncta suntis tractunda santis. Suncta suntis tractunda santis. Coisas santas devem ser tratadas com santidade. Sancta suntis tractunda santis. Coisas santas devem ser tratadas com santidade. E Kardec faz a paráfrase, dizendo: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada com santidade. No sentido de, é uma coisa séria, que deve ser exercida
com seriedade. Não é nem no livro dos Médiuns, capítulo 26, item 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe-me fazer essa digressão toda, trazendo esses pontos para essa questão 935, para que nós entendamos esse aspecto, que não é profanação, mas que devemos olhar seriedade, regramento mosaico, respeitabilidade, capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, utilidade, capítulo 12 da carta 1ª de Paulo aos Coríntios, e transcendentalidade, capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observar esses aspectos. Então essa pergunta aqui nos levou a ter que fazer uma imersão no Velho Testamento, fazer uma imersão no Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, fazer uma imersão no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a Sidônia Costa, ela diz o Consolador, questão 382. Perfeito, Sidônia. O que diz essa questão 382 do livro Consolador? Pergunta-se Emmanuel, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? É a questão 382 do livro Consolador. Qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E Emmanuel responde, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo, pelo divino mestre, aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Vejam a resposta de Emmanuel dessa questão 382 do livro Consolador. A mediunidade é aquela luz prometida pelo divino mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Essa resposta de Emmanuel, essa primeira resposta, primeiro capítulo, primeiro parágrafo, nos remete ao capítulo 2 do livro de Joel, do Velho Testamento, e ao capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Porque ali em Joel vai se dizer, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, e vossos filhos e filhas profetizarão. Capítulo 2 de Joel, que é repetida lá no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. E Emmanuel traz essa definição na questão 382 do livro Consolador. A mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. E eles acrescentam. No segundo parágrafo acrescenta Emmanuel, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Se a mediunidade tem as suas lutas e seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. É o que está nessa questão 382, muito bem lembrada aqui pela Sidronia, aqui na mensagem. Muito interessante. Um dia, se tivermos oportunidade, falaremos um pouco mais só de mediunidade. Um dia, se tivermos oportunidade. E aqui vamos encerrando, né? Porque o nosso tempo é marcial. Já está me avisando aqui que falta 1 minuto só, 1 minuto e 40 segundos para encerrar aqui no Instagram. Então, muito obrigado. A gente para na questão 935. Seguiremos na próxima live, no próximo domingo, às 10 da manhã. Então, nós faremos a live sequencial, né? No próximo domingo, às 10 da manhã. Já fica aqui o convite para os heróis da resistência, quem quiser participar conosco, continuar o estudo. No próximo domingo, nós, então, seguiremos com esse estudo. Tá certo? Muito obrigado a vocês por estar aqui tarde da noite ainda estudando junto conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, uma boa noite para vocês e na minha mineirice, Deus lhes pague mesmo por essa bondade, por esse carinho, por essa atenção. E até domingo às 10 da manhã, se Deus quiser, mineiramente falando, se Deus quiser. Muito obrigado.